Obrigada. Então, hoje vamos ter a palestra do reverendo Carlos Miyoshi, da igreja, condutor da igreja Duartina. Eu achei que ele já tivesse mais tempo no cargo de Kaichô, mas vejam só, não faz nem um ano que ele é Kaichô. Então, é um Kaichô jovem, recém-empossado, e já Cho-san já chamou ele para fazer a palestra aqui na salinha. Então, gente, vamos receber com carinho o reverendo Carlos Miyoshi. Onegai shimasu. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. A casa está cheia hoje, então fico até um pouquinho mais nervoso. Acho que o pessoal do fundo tá escutando bem, né? O som tá bom. Bom, como já foi feita a minha breve apresentação, meu nome é Carlos Miyoshi, sou condutor da igreja Tenrikyo Duartina, tá? Meu pai passou o cargo para mim, né? Ele já está com idade não tão avançada, mas ele já está, né, começando a, esquecer de algumas coisas, né? Parece que dá uma preguiça de fazer algumas coisas. Então ele falou, acho que está na hora de passar enquanto eu estou bem, né? Consciente e com saúde, né? Então, conversamos bastante e ele resolvemos, né, fazer a transferência da condução da igreja. Então, apesar da pouca experiência que eu tenho, eu gostaria de alguns minutinhos da atenção de vocês. Eu tomei posse ano passado, 30 de outubro, tá? E eu recebi a permissão de ser o condutor da igreja dia 26 de agosto. Então, realmente não faz um ano ainda. Mas, não sei, o Cho-san já está colocando várias coisas para eu fazer. Ano passado não, né? Janeiro desse ano, eu fui o responsável de turma do Shuyokai, né? Então, eu falei, nossa senhora, eu fiz Shuyokai em 1997. Então, de lá para cá já mudou muita coisa. Eu nem lembro quais eram as funções do responsável da época. Eu não sei nem quais são as responsabilidades do cargo, né? Eu falei, será que eu estou preparado, né, para essa função? Aí eu troquei uma ideia, né, com as pessoas que já fizeram nos outros anos. Realmente é puxado pra caramba, sabe? Cuidar de uma turma. Eu tive sorte da turma ser pequena, era 57 alunos, mas teve turmas já com mais de 100 pessoas. Falei, nossa senhora, não dá para cuidar de todos e a grande maioria é molecada, né? São jovens que vêm do Gakuseikai. Falei, nossa senhora, eu não tô acostumado a cuidar de jovem, né? Porque a molecada, você sabe como é que é, né? Faz manha, preguiça. Aí, falei, nossa, acho que é um lado que eu preciso, né, cultivar, né, no meu espírito para cuidar de jovens. Porque agora, como condutor, você não vai cuidar só de, né, pessoas que você queira, né? Vão surgir muitas pessoas na sua vida e você vai ter que saber cuidar, né? Então eu falei, acho que essa é uma oportunidade que o Cho-san está me dando, né, para evoluir espiritualmente. Aí, na ocasião, em janeiro, eu fiz uma palestrinha aqui, acho que de 2 minutinhos, né, sobre Hinokshin, porque o sensei que veio fazer a palestra, ele estava tão mal de saúde que ele fez assim no sacrifício, e era uma palestra de 1h30, ele fez 1h20 ali e tal, já não estava aguentando mais. Aí eu estava escutando a palestra, ele pediu para eu terminar, né? E aí eu aproveitei e fiz uma palestrinha bem curtinha, e foi exatamente nessa sala aqui. Então, é a segunda vez que eu estou falando aqui nessa sala. Então, peço desculpa se eu estou um pouco inseguro, né? Mas assim, esses desafios que, principalmente os nossos pais espirituais, né,
os nossos pais, os nossos, falamos Jokyu, né, que são as igrejas superiores, o nosso Daikyokai, aí o nosso próprio Chotsan, quando eles passam alguma função para a gente, não é simplesmente para preencher um cargo, para te passar uma bucha, não é exatamente isso, né? Ele sente que você está preparado para encarar esse desafio. Então você simplesmente fala, não quero, não estou preparado, vira a cara, né? Acho que não é uma resposta que ele gostaria de escutar, né? Então pensei, falei, não, eu vou... Na verdade eu não pensei, né? Porque eu recebi uma cartinha. Falei, você é responsável, né? Poderia muito bem ir lá conversar com ele e falar, tio, acho que não dá não. Mas eu falei, não, vamos encarar, né? E foi uma experiência muito boa. Assim, é ótimo ser responsável. O Shuyoka tem 28 dias, né? E eu fiquei as 2 primeiras semanas. Então, as 2 primeiras semanas é o cara que sofre mais, porque ele tem que preparar tudo da turma, né? Aí o segundo que vem, você passa as dicas para ele já pega um negócio que tá meio andando, né? Agora, pegar a turminha lá, montar a escala de Hinokushin, montar a escala do treino de instrumentos, né? Fazer a galera embalar, né? No aprendizado do Otefuri, que acho que é uma das aulas mais difíceis, né? Aprender o Otefuri. E o mais difícil ainda é você ensinar o Otefuri, né? E quando você faz no Kyokai, é totalmente diferente, porque você está lá fazendo, por mais que você saiba, tem alguém do lado que sabe também. Aí, se vocês dois não sabem 100%, mas pelo menos ali uns 70%, um vai completando o outro, né? Aí vai indo. Agora, quando você vai dar aula, você tem que saber tudo, né? E o pior é que tem um cara que sabe pra caramba na turma. Aí ele vai lá e ô sensei, mas você tá fazendo assim. Eu falei, mas eu sempre fiz assim, né? Aí, será que eu tô errado? Aí você tem que ir lá perguntar pro sensei, né? Sensei, me perguntou se é assim ou assado, como é que é, né? Aí ele vai lá e tira a dúvida. Então, a experiência é engraçado mesmo. Você se sente ali, tá todo mundo ao seu redor te olhando, você está fazendo, aí tem um cara que fica só te olhando ali, né? Sensei, não tá bom não. Mas assim, aí dia a dia você vai melhorando, né? Lógico que antes de começar o curso eu dei uma treinadinha, né? Tem que dar uma estudada, porque o pessoal já me alertou, né? O Otefuri, toma cuidado que o Otefuri você tem que estar tinindo, senão a hora que você chega lá, o sensei, dependendo do sensei, você que vai dar aula, porque tem sensei que chega lá, vem, sobe aqui no palco, você fica do meu lado. Aí você tá lá dançando, acompanhando ele, de repente ele pega e sai, né? Aí ele vai lá pro fundo, aí você tá lá, dançando. Aí o Mikaguro né? Tá aqui atrás de você, eu não tô enxergando. Aí tem que puxar da cabeça ali, começa a errar. Tá? Mas a gente fez o melhor possível, né? Então, esses desafios não é pra gente simplesmente receber essa tarefa e falar, puxa vida, tô ferrado, não vou aguentar, não vai dar. Aí você fala, não, Chotsa, não vai dar não. Tem que ser o contrário, né? Você fala, poxa, que oportunidade que eu tenho para aprender, né? Então ele deu esse voto de confiança e aí a gente encara isso como uma oportunidade para estudar, né? Principalmente estudar e aprimorar espiritualmente. Aí já, acho que em seguida, logo terminou o Shuyoka, eu falei, acabou, né? Aí eu recebi essa cartinha aqui, falou, você é palestrante da manhã. Eu falei, vixe Maria, eu não sei nem como é que é essa palestra, né? E qual que é o tema? Aí ninguém me falou nada do tema. Aí eu perguntei para alguns palestrantes, eles falaram, não tem, o tema é livre, né? Então eu não vou chegar aqui, preparar um tema, falar de doutrina, de 8 poeiras, de 10 providências, não. Falar, a melhor coisa é falar da sua vida, né? Que aí o pessoal se interessa mais, né? Se começar a falar as 10 providências aqui, o pessoal vai dormir. Lógico, não vai dormir, né? Mas o pessoal falou, faz uma palestra mais leve, né? Mais assim, descontraída, porque é assim que você cativa a pessoa. Falar, então vou contar a história da minha vida, né? Aí eu fiquei pensando, uma história da minha vida, eu sempre falo que não tem, é uma história sem graça, né? Porque
é legal quando vem um sensei, assim, alguém que dá uma palestra e fala, nossa, eu fiz uma atividade de divulgação, fiz o task numa pessoa, nossa, consegui a graça dessa pessoa, né? Enfim, ou ao contrário, né? A pessoa que está palestrando tinha uma doença grave e recebeu a orientação de algum condutor ou de algum sensei, o task foi salvo, né? Eu não tenho nada disso. Graças a Deus, né? Eu cresci já dentro da Tenkyo, né? E assim, acidente grave, doença grave, assim, eu nunca tive. Eu sempre fui mirradinho, assim, sofridinho e tal. Vivia doente quando pequeno, mas acho que é normal, né? Mas nunca tive nenhum sofrimento grave, né? Que justificasse, você salvo, né? Recebi uma cura e, nossa, isso eu vou contar para todo mundo. Eu não, me desculpe, mas eu não tenho nada disso. Então, mas eu digo assim, o próprio fato de eu estar aqui hoje já é uma imensa graça, né? Então, se você for pensar que já estou com 38 anos, vou fazer 39, e ter vivido todos esses anos, todos os dias, né? Sem ter acontecido nada, aí você fala, nossa Senhora, então, na verdade você já recebeu a graça, né? Você está recebendo a graça diária. Então, acho que a gente tem mais que agradecer, né? Dia a dia, os nossos pais, né? Os nossos avós, os nossos antepassados, todos aqueles que, de alguma maneira, trabalharam para que a gente pudesse ter uma vida melhor, né? Então, eu não estou assim vivendo por vontade própria, com saúde, mas é graças à dedicação deles, né? Então, eu sempre digo, agora como condutor, a vida é difícil. Me casei recentemente também, a vida é mais difícil. Nossa Senhora! Mas aí eu falo, quando a vida tá ruim, você pensa, né? Poxa vida, nada vem de graça, né? Ou seja, se estava tudo bem até agora, não é? Você estava lá na zona de conforto, lá estava trabalhando, você curtindo a vida, né? Tudo aquilo ali você veio colhendo, na verdade, né? Fruto daquilo que alguém plantou. Você poderia até ter plantado, mas quando criança, quando jovem, dedicando, né, as atividades da Tenkyo, você plantou alguma sementinha lá. Mas eu diria que, acho que 99% daquele que você vem colhendo é fruto dos que os seus antepassados plantaram, né? Então, eu digo, como a gente veio colhendo até, né, eu estou já quase quarentão, colhi tudo isso daí de dedicação dos meus ancestrais, né, antepassados. Então, agora, a partir de agora, está na hora de eu plantar, não é? Então, se eu estou sofrendo hoje, sofrendo entre aspas, né? Se eu estou passando por alguma dificuldade, é a oportunidade que Kami-sama está me dando para eu plantar. Não para simplesmente ficar chorando lá, não estou aguentando mais, tchau, não quero essa vida aqui, não foi isso que eu escolhi, né? Então, são posturas ativas ou pró-reativas, né? Porque o Oyasama já nos ensinou que a gente que escolhe as coisas. Nós temos essa liberdade de escolher. Então, nós sabemos o que é certo e o que é errado. A gente sabe. A gente já, principalmente para quem, né? Como eu já, o meu Dichan, né? Era Fukyo Shocho. Aí, depois, o sonho dele, ele veio para o Brasil missionar para fazer uma igreja aqui. Então o sonho dele era fazer um kyokai. Aí quando ele fez o Fukyosho, depois de acho que 15 anos no Brasil, né, ele montou o Fukyosho e ele vinha dedicando, aí quando começou a crescer, ele ia virar o Fukyosho ia virar um kyokai, ele retornou. E aí o meu pai pegou, né, essa responsabilidade e tornou-se o primeiro condutor da igreja do Artina. Então eu digo,
né? Acho que eu perdi o fio da meada. Mas, enfim, a dedicação deles, né, é que é fruto, né, daquilo que a gente está vivendo hoje, né? São quase 40 anos colhendo esses frutos, então acho que está na hora da gente plantar. E como eu estava dizendo, eu, né, como já cresci no Fukyosho, já a infância, né? Aí depois da adolescência para a idade adulta, já era Kyokai. Só que eu não morava mais no Kyokai, né? Já tinha, né, estava na faculdade, depois comecei a trabalhar e saí do Kyokai. Mas eu vinha todo mês no Tsukinamisai, né? Mas é diferente, né? Você viver no Kyokai ou você ir lá todo mês, um final de semana que seja, né? Então você viver o dia a dia de um Kyokai do dia que é totalmente diferente, né? E tomar a frente ainda de um Kyokai, nossa senhora, né? Então, o que eu vinha dizendo, eu cresci nesse ambiente, né, de um Fukyosho, os senseis, né, principalmente o Chotsan nas palestras, o Shin Bashira-sama, a transmissão vertical é muito importante, né? Então, hoje eu estou aqui, acho que é graças, né, à transmissão vertical dos bisavós, avós, né, e os meus pais, que transmitiram, que fizeram de tudo para que a gente continuasse na fé, né? Porque é muito fácil você, principalmente o jovem, né, ele passa no vestibular, aí ele, principalmente quando ele sai de casa, né, ele vai conhecer o mundo lá fora, é outra realidade, né? Todo mundo sabe. Então é aquela coisa, né? Fica aquelas duas coisas te buzinando na orelha. Vai porque eu caio. Não, eu vou curtir com os amigos. Então, por isso que eu digo, tudo que você faz e colhe é decisão sua, né? Então, você sempre tem essa escolha, e você sabe que aquilo ali é certo, aquilo ali é errado, ou aquilo ali está mais certo, esse aqui está menos certo, né? Fala, então, eu vou para cá. Você pode vir para cá, né? Mas um dia você vai colher. Tudo tem uma consequência, né? Então, por mais que a gente pense que eu já sei tudo, eu já sou responsável, eu sei cuidar da minha vida, né? Esse é o que a gente mais ouve, né? Eu sei cuidar da minha vida, né? Eu me viro sozinho, né? Aí quando tá lá na pindaíba, aí você vai chamar quem? Você vai chamar a mãe, né? Vai chamar o pai, vai chamar o Oyasama, né? Então eu digo que eu tô aqui hoje, né? Pelas minhas escolhas, não tenha dúvida, né? Eu escolhi estar aqui, senão eu não estaria aqui. Eu poderia ter escolhido uma outra vida. Como eu disse, né? Eu cresci no Fukyosho, depois eu passei na faculdade, né? E comecei a trabalhar, e foram 15 anos, 16 anos trabalhando numa mesma empresa. A empresa era muito boa para mim, era um grupo ótimo, o chefe era muito bom, coisa que a gente quase nunca vê, né? Todo mundo reclama do chefe, do colega de trabalho, mas era uma equipe boa. Mas chegou um momento que eu falei, eu tenho que decidir, né? Se eu continuo lá, que é São Paulo, ou se eu venho para cá, para Duartina. Se você tentar abraçar as duas coisas, né? Eu fiquei nesse dilema por um longo tempo, aí conversando com várias pessoas, né? Até dá para conciliar, mas não é o correto, né? Você fala, por que você decidiu ser Kaicho-san? Que é para cuidar de um Kyokai, né? Você tem as atividades ali na igreja, você tem as atividades na regional, né? Aí você fica viajando toda semana, né? Até daria, mas e no meio do caminho, de repente você sofre um acidente, né? Tudo pode acontecer. Então, falei, acho que o melhor, né, é você abrir mão, né, do que você está vivendo aqui, e você vem, né, assumir inteiramente o Kyokai, né? E eu digo assim, essas escolhas
é você que faz, né? Nós mesmos que fazemos, temos essa liberdade. Mas, com certeza, o Kami-sama tá te orientando, porque ele conduz, ele nos conduz, né? Então, é como se fosse assim, você está caminhando, ele vai te dando umas dicas assim, né? É que nem aquela coisa lá, tem um anjinho aqui e tem um diabinho aqui, né? Aí, você sabe o que é certo e o que é errado. Então, a sua escolha depende disso, né? Você saber distinguir o que é certo e o que é errado, né? E para isso tem os mestres, tem os seus antepassados, tem, né, a quem você recorrer, tem livros, né? Tem tudo ali na sua mão para você consultar e descobrir o que é o certo. Depois que você sabe o que é o certo, aí está na hora de tomar a decisão, né? O que você quer fazer da sua vida. Então, eu digo assim, Deus conduz, né, de várias formas. Ele poderia ter me dado uma doença, não é? E aí, com essa doença, eu poderia refletir, dizer, não, nossa, agora recebi a graça e eu tenho, né, que me dedicar inteiramente ao Kyokai. Meu pai poderia ter retornado, né? Então, Deus ele age de várias formas. Então, ele foi colocando pessoas no meu caminho, né? Assim, pessoas que foram me conduzindo, talvez, para chegar até aqui. Acho que é não sei se é o espírita, né? Ele fala muito de anjo, né? Tem os anjos que ficam, né? O espírita acredita que tem vários espíritos aqui, né? E todos eles estão te influenciando, positivamente ou negativamente. Aí, eu tenho um amigo que é espírita. Ele é um cara, assim, sensacional. Eu conheci ele na faculdade e depois que a gente se formou, a gente entrou na mesma empresa, trabalhando na mesma área, com a mesma coisa, e a gente morou junto por 8 anos. Então foi um casamento com um amigo meu. Aí, depois de 8 anos, ele se casou. Aí eu fui despejado, né? Aí eu sempre brinco com ele, né? Você me largou, cara. Você me largou por conta dela aqui, ó. E ela é super boníssima, né? A esposa dele. Mas enfim, ele é uma pessoa com quem eu conversava bastante, porque assim, nada, o espírita aparece bastante, né, quando tem Nikkyo. Então, os valores que eles pregam, os valores que, esse fato de reencarnar, esse fato de ter espíritos, né, que te orientam e tal, é muito parecido, né? Mas assim, eu digo, deixa eu ver o tempo aqui. Ao invés de anjos, ser alguma coisa assim sobrenatural, eu acredito que as pessoas que você vai encontrando no seu caminho é que são os anjos, né? Então, eu lembro, eu não teria entrado, por exemplo, na empresa onde eu trabalhei, se não fosse lá atrás, quando eu estava no ginásio, um amigo meu que me puxou falou, nossa, ó, vai ter uma prova lá, vamos fazer aquela prova para tentar bolsa em Bauru. Na época eu morava aqui em Duartina, né? E uma escola estadual. Falou, vamos fazer aquela prova lá que vai que a gente ganha alguma coisa. Eu falei, mas eu não tenho nem RG, né? Aí ele falou, então vamos lá, vamos tirar o RG lá, vamos comigo. Aí você vai com o protocolo lá. Aí ele me ajudou a fazer a papelada, né? Ele que me levou junto com, acho que foi uma perua lá da escola, ele me orientou, me levou junto, né? Aí nessa prova eu consegui um prêmio. Aí eu consegui estudar o colegial numa escola particular. E aí, vocês sabem, né? Escola estadual para uma escola particular, né? O nível que é, né? A diferença. E aí, de graça. Então foram 3 anos estudando. Aí passei numa faculdade pública e consegui entrar num emprego bom, né? Então, eu diria, se ele não tivesse estado lá ou me puxado, eu não teria, talvez, conseguido um emprego. De repente, nem uma faculdade, teria ido para o Japão, né? Naquela época estava legal, né? O dólar estava 1 para 1, né? Estava muito bom trabalhando no Nihon. Aí, mas a minha irmã falou, não, você tem que fazer faculdade, cara.
rala um pouquinho aí, porque o negócio aqui no Brasil, se você for para lá, você não volta mais para o Brasil, né? Então, estuda um pouquinho, né? Faz uma faculdade e tenta fazer sua vida aqui. Eu diria que aquele meu amigo lá foi um anjo na minha vida, né? Ele me conduziu, né? E eu decidi ir junto com ele e conseguir o que eu consegui até hoje. Esse rapaz que é espírita também, eu acho que ele me ajudou pra caramba para tomar várias atitudes durante tantos anos que a gente trabalhou junto, né? Aí, recapitulando um pouquinho da minha vida aqui, como tenriquiano, né? Como eu falei, você vai para o mundo lá fora, começa a trabalhar, aí você vê a distância, né? São Paulo, Bauru, São Paulo, Duartina. Aí você vem todo mês, depois você começa a vir, né? Começa a faltar um mês, começa a faltar outro mês. Aí você vem, fica aqui só na missa, vai embora, né? Porque tem outras atividades mais legais, né? Lá fora. Aí eu percebi que eu comecei a, né, fugir um pouquinho do caminho, né? Isso aí foi por volta de 2004, 2005. Aí eu me formei em 2000, né? Desde 2001, começando a trabalhar. Aí eu diria que nesse meio do caminho eu comecei a, né, fugir um pouquinho. Aí eu perdi todo toda a fase, né, que a molecada aproveita aqui, né? Shonenkai, Gakuseikai tem hoje, né? Na época não tinha, mas o Seinenkai, por exemplo, eu não participei. Então eu fui criando um vácuo, né, na minha vida. E aí, em 2006, né, eu fui para o Nihon fazer o Hinokishin Shintai. Aí o Yutaka, no ano seguinte, ele me chamou para ser diretoria do Seinenkai. Eu falei, não dá, não. Eu estou trabalhando, viajo pra caramba e eu não vou pegar isso, eu não vou conseguir assumir. Aí simplesmente eu larguei, né? Aí eu perdi uma fase muito boa, né? Quando o Yutaka era Incho. Nossa, o Susumu, né? Que era o anterior, depois entrou o Yutaka. Eu perdi, né? Essa fase. Então eu deixei a minha geração para trás, né? Perdi a amizade, né? Então foi passando. Aí depois de alguns anos, eu falei, não, eu tenho que voltar de algum jeito, né? Comecei a vir no Dendocho novamente, mês a mês. Comecei a ajudar, né? Conhecer o Seinenkai. De que forma, né? Você não sabe por onde você entra, né? Quando o negócio está andando, tá? Você não conhece nada. Comecei no Baiten, né? E as pessoas lá me acolheram muito bem, né? Então, essas pessoas também me ajudaram a seguir esse caminho, a me manter nesse caminho, né? Conhecer pessoas novas, conhecer funções novas, conhecer uma rotina diferente aqui no Dendocho, porque eu vinha só assistir a missa e ir embora, comia e ia embora. O que tem no sábado? Eu nem não fazia ideia o que tinha no sábado, né? O que tinha sábado à noite, né? Que é muito legal também. Então, você vai conhecendo, e essas pessoas são importantes na sua vida, porque elas te ajudam, né, a você continuar no seu caminho. Se elas não estão lá, né, você tenta, você não acha apoio nenhum, você pega e vai embora, né? Então essas pessoas são importantes também. Aí na época o Yutaka falou, você está vindo todo mês aqui, você não quer participar da caravana, né, de missionamento? Eu falei, vixe Maria, vamos, né? Vamos ver se eu consigo férias. Consegui 30 dias de férias, e a gente foi lá para São Luís, de carro, né? Fomos em 4 pessoas. 2 motoristas e meio, né? Tinham 2 veteranos e mais 2 moleques, né? E é uma eternidade para chegar até lá, né? E para voltar depois. Mas é uma experiência assim indescritível. Para mim foi assim, acho que foi uma mudança, né? Um divisor de águas, vamos dizer assim. Participar de uma caravana, você conhecer o sertão nordestino, você conhecer a favela lá de São Luís, né? O negócio é impressionante você fazer missionamento nesses locais, né? E a partir daí eu comecei a participar mais ativamente do Seinenkai. Aí eu digo que eu fiz, né, uma palestra no Yonomotokai, fazendo um relato sobre o Hinokishin Shintai, né, que tem no Japão. Eu disse na época, né, que o Yutaka ele foi uma pessoa importante na minha vida, porque ele
Ele me chamou uma vez, eu falei, agora não dá. Aí ele continuava me chamando, vem aí, vamos participar. E é uma pessoa que tá sempre ali, né, no seu pé. Fala, vamos participar. Aí um dia eu falei, então vamos ver, né? Vamos tentar. E não é que dá, é legal. Então, eu diria que o Yutaka também foi uma pessoa que teve uma influência nas minhas decisões, né? Então eu diria que pode ser como se fosse um anjo, né? Ele está lá no meu caminho, né? Cruzei com ele lá, né? E decidi seguir esse caminho. A partir daí, quando virou, né, a presidência do Senencai, o próximo aqui, o Matsunobu, ele me chamou para ser diretoria. Aí eu falei, então agora eu vou participar. Aí participando da diretoria, você tem que vir todo mês para cá, né? Ou pelo menos tentar vir, né? Todo mês. Então, foi aí que eu comecei a conhecer o que é o Tendoji. Então é de passo a passo, né? Você conheceu o Senencai, e do Senencai eu comecei a conhecer o que é todo esse Tendoji aqui, né? Que é uma área enorme, tem uma infinidade, né, de detalhes, de coisas que funcionam ali e tal. O dia a dia também se você vem aqui, assiste a missa e vai embora, você não conheceu nada, né? Você só veio, né, fez a reverência, fez a oração e foi embora. Mas tem uma vida aqui dentro, né? Um negócio pujante. Então, se você vem lá, você quer ajudar. Eu não sabia como é que ajudava, né? Então, eu diria que também foi uma atividade que me serviu para conhecer como as coisas funcionavam aqui. E aí, meio que, de repente, acho que a Kami-sama estava preparando, né? Porque quando você vira Kaichô, você cai aqui dentro, né? E você está lá perdido, você não sabe o que você faz, né? Não é legal. Então você... A Kami-sama me fez passar por isso para eu conhecer muitas coisas que existiam aqui dentro que eu não fazia ideia do que era, né? Não sabe como é que é o negócio lá na cozinha. É aquela coisa toda... E funciona, né? Aí só... Mais uma função que o Chotsa me deu agora, fiquei sabendo ontem. Agora eu sou encarregado de cozinha. Aí na cozinha... Eu falo, a cozinha você fala assim, né? Puxa, aí eu vou lá fazer um rinotinho. Aí você vai lá, ajuda, papapá, e vai embora, né? Encarregado não, né? Ele tem que estar lá. Aí eu falei, vixe, tá bom, né? Vamos lá. Tem que acordar 1h30 mais cedo. Antes do Otsutome. Aí você prepara tudo, e depois, como Kaichô tem que subir, né? Pro Otsutome. Aí fica nessa correria que vai, depois desce. Depois tem que ajudar lá, lavar tudo. Tem que ficar até o final, né? Aí depois terminou tudo, você vai lá e come, né? Então, aí eu falei, acho que o Chotsan também tá forçando um pouquinho, né? Demais, mas vamos lá, né? Aí eu peguei essa função a partir desse mês, justo a partir desse mês, né? Que tem quase 1000 pessoas aqui dentro, tá louco. Aí enche aquele refeitório, né? Você não sabe nem o que você faz lá. Aí, mas de pouquinho em pouquinho os senseis estão me ensinando. Então, é legal, né? Porque eles têm paciência, né? Chega um novato lá, um aspirante, não sabe fazer nada, né? Eu só sei lavar prato. Mas você não veio ser encarregado para lavar prato aqui, né? Você tem que fazer outra coisa. Tem que cuidar da panela, do arroz, tem que cuidar do café, né? Essas coisas é difícil de fazer, é perigoso também. Então, eles têm a paciência, né, de ensinar. Enfim, queria só passar por só mais uma pessoa que foi importante na minha vida. É o Kaitsan do Santo Amaro. Esse cara é foda. Não é? Ele foi acho que o cara que eu fui conversar com ele, né? Falei, bicho, como é que eu vou assumir, né, um Kyokai trabalhando em São Paulo, né? Aí foi o cara, você tem que largar, meu.
Tem que largar a sua vida lá em São Paulo. A sua vida aqui é agora em Duartina, né? Você tem uma família. Ele falou, não é a sua família de sangue, você tem gente de ação agora. Você tem fiéis. Você tem filhos agora para cuidar. Aí eu ficava nesse dilema, né? Acho que durante uns 2 anos. Quando eu conversei com meu pai para assumir, foi em 2012, eu ficava pensando como é que eu vou fazer para ficar viajando, né? Toda semana, e tem reunião aqui durante a semana, tem coisas do Yano Motokai, como é que dá para fazer? Eu ficava quebrando a cabeça, como é que dava para conciliar as coisas. Aí eu falei, poxa, acho que eu vou ter que ir embora mesmo. Aí eu conversei com o Kaitsan, ele falou, cara, você tem que ir embora, cara, não dá. O que você escolheu? Você é dedicação única, cara. Dendoucho, você tem que vir aqui todo mês. Você tem Kosha Matsuri para fazer, você vai ficar viajando. Ele falou, ele não foi assim categórico assim, né? Mas ele falou, pode acontecer alguma coisa nesse meio do caminho, né? Aí eu me liguei e falei, poxa, Kami-sama colocou uma responsabilidade, né? Aí você fazer meia boca não dá. Aí você fica com metade da vida lá, metade da vida aqui. Nesse vai e volta. Aí chega uma hora que Kami-sama cansa, né? Fala, pô, tô cuidando de você toda vez que você vem pra cá na viagem. Né? Ele fala, pô, uma hora não dá. Aí eu pensei, falei, realmente, a primeira oportunidade que der, acho que eu vou ter que vir embora. Aí surgiu essa oportunidade. Né? A empresa onde eu trabalhava criou incentivos, né, para demissão voluntária, e é uma época que estava com muita crise. Eu não tinha risco de perder o emprego, né, porque eu era jovem, né, muito ativo. Então eles estavam dispensando o pessoal mais velho, né, os aposentados. Mas aí eu pensei, puxa, será que dá para eu sair com esse incentivo? Dá para pelo menos tocar a vida aqui no começo, né, em Duartina, sem emprego e tal. Depois vamos pensar como é que dá para levar a vida aqui, né? Aí eu consegui. E foi ano passado, em junho. Aí deu certo, né? Porque eu tinha que receber a permissão em final de agosto. E eu queria ir de qualquer jeito no Hinoki Shintai, em julho. Ia dar quase 2 meses de férias. Aí eu ia ser despedido por justa causa, né? Se eu ficasse 2 meses fora. Aí apareceu, aí eu larguei emprego em junho, aí em julho fui pro Nihon, né, recebi a permissão e voltei. Aí eu voltei já dentro do Kyokai. Então desde agosto eu tô morando aqui em Duartina e dá saudade da vida lá em São Paulo, dá saudade, né, porque você tava na zona de conforto lá. Aí como eu tinha dito, né, eu tava colhendo aquilo que alguém plantou. Tava muito bom, tava gostoso, né? Dava para fazer o pé de meia, dava para viajar, dava para passear, dava para comer fora, né? Dava para curtir bem a vida, né? Aí quando você vem para cá, sabe aquele dinheirinho que pinga todo mês na conta, né? Não pinga mais. Aí só sai. Secou a fonte. Aí você só vê lá, só tem vermelho assim, ó, no seu extrato. Aí você fala, poxa vida, acho que a realidade aqui é outra, cara. Não dá para esbanjar, não dá para, né? Tudo agora é contadinho. Pior de tudo, é contadinho com dinheiro que não é seu. É de Osomai, não é? Então, você fala, poxa, agora tem que ter o cuidado redobrado. Agora é diferente, né? Então, é dia a dia que a gente vai aprendendo. E como eu disse, né? A dificuldade está aqui, mas não é para abandonar. Eu poderia muito bem falar, pai, não dá não, vou embora, não é isso que eu queria não, né? Mas acho que não é isso que Kami-sama quer, né? Então temos que prosseguir. Aí tem só um trechinho aqui que eu
eu guardei aqui do condutor do nosso Daikyoka, né? Quando eu tomei posse, ele fez o Hanashi. Ele falou assim: há uma grande expectativa sobre o novo condutor da igreja no seu trabalho como condutor. E além disso, pelo seu senso de responsabilidade, talvez venha a ter alguma insegurança. Ele veio observando o modo como o condutor anterior, meu pai, né, veio trabalhando, portanto pode julgar, entender como é. Eu julgava que era facinho, parecia tranquilo de fazer, né? Mas quando é chegado o momento de se tornar condutor, há uma grande diferença entre olhar e fazer. Isso é muito difícil. Talvez sofra dificuldades em algum ponto. Entretanto, Deus Parens já lhe concedeu a função de condutor, né? Que foi em 26 de agosto do ano passado. Por isso, com certeza, possui condições de cumprir com a função. Então, estamos passando dificuldade, mas se você pensar que Kami-sama, né, já te deu um voto de confiança, isso é o mais importante, né? Alguma coisa para você se apoiar, né? Prosseguir no seu caminho, mesmo com... É lógico que vai surgir dificuldade, né? Então a gente não pode baixar a bola, né? E aí eu diria assim, no Tenrikyo, engraçado, depois que eu me formei, assim, eu passei anos e anos e anos, né, com uma turma. A essa turma poucos eu tenho contato, né? E aí depois do trabalho, como eu fiquei no mesmo emprego, eu conheci, assim, dá para contar nos dedos, né, os amigos que são amigos de verdade, né? Aí depois que eu entrei no Tenrikyo, entrei assim, né, de cabeça, de 5, 6 anos para cá, uma infinidade de pessoas, né, que eu conheci. É impressionante, né, como as coisas vão, né, sei lá, né, o Kami-sama vai juntando as pessoas, né, e no trabalho ou na faculdade, assim, você tem um risco de, você começa a perder o contato, né, com as pessoas. Mas no Tenrikyo não, no Tenrikyo as pessoas vão se juntando, né, não só na sua igreja, mas igrejas, né, irmãs, parceiras, amigas, né, e é isso que é legal, você vai criando um mundo, né, um mundo que não deveria ser um mundo paralelo, deveria ser o nosso mundo, a nossa realidade, né? É isso que Kami-sama quer, né? E fazer com que, de repente, aquela pessoa que você perdeu o contato entre no seu mundo aqui do Tenrikyo, né? Então, essa é uma das funções, né? Ou a função do Kaicho-san também. Então, eu digo, passo a passo, vamos seguindo em frente, né? E acho que eu gostaria de... Vou parar por aqui. Muito obrigado. Miyoshi-san, Carlos Miyoshi, pela maneira como você contou, com tanta detalhes, com tanta sinceridade, como é que foi a sua caminhada até aqui e a sua coragem, eu diria, não, sua dedicação, o fato de você ter realmente assumido o cargo de Kaicho. Olha, eu gostei muito de tudo que você contou, das suas dificuldades, que eu tenho certeza muitas pessoas sentem. Vamos em seguida, então, pedir para nossa amiga Júlia fazer um comentário da palestra e depois eu volto também. Onegai shimasu. Bom dia a todos. Acho que todos nós gostaríamos de agradecer imensamente ao condutor da Igreja Duartina, senhor Carlos, senhor não, né, porque é muito jovem ainda, né, Carlos Miyoshi, pela excelente palestra. Ele, quando começou, disse que viu esse salão cheio, ele falou, nossa, acho que eu estou começando a ficar nervoso, né? Imagina eu, então, que vou fazer um comentário, né? Mais ainda. Engraçado que, antes de começar o comentário, porque a palestra foi excelente, né? Vários pontos
Quando a Eiko Sensei me convidou, na verdade ela me laçou ali no café da manhã, né? Hoje você pode fazer o comentário? Ai não, hoje tem muita gente, né? E acho que nada é por acaso, né? Como o Carlos comentou, Kami-sama parece que vai conduzindo, colocando oportunidades e a gente faz escolhas, né? Tem escolha de falar sim, tem escolha de falar não. E acho que hoje, para falar sim, é porque vários pontos que ele trouxe na palestra, na verdade, eu acho que quem assiste a palestra da manhã sempre vai se identificando com o que o palestrante vai falando. E hoje acho que tinha muitas mensagens para mim, viu? Eu selecionei 2 palavras que poderiam talvez resumir, né, a trajetória, a experiência do Kaicho-san. Escolha, liberdade de escolha, que ele falou várias vezes que nós temos, né, essa liberdade de escolha, e oportunidades. Oportunidades que podem ser situações que você precisa enfrentar e oportunidades de pessoas que você conhece, que Deus Parens ou Yasama coloca no seu caminho, né? Então, ele disse, Deus Parens nos conduz, né, aos caminhos e ele dá algumas dicas, né? Ele não faz assim de uma hora para outra. Então, quando ele contou de como foi a trajetória, né, da vida dele e principalmente esse retorno que ele teve ao Dendocho e que esse retorno e todas as atividades, né, que você foi participando prepararam para essa missão que ele tem de ser o condutor da Igreja Duartina, né? Então, primeiro, né, voltou a frequentar o Dendocho, participar do Baiten do Seinenkai, né, uma barraca bem movimentada, concorrida, né, não só no sábado à noite, mas também agora no domingo, depois do Tsukinamisai. Depois participar da caravana, né, que foi uma experiência muito gratificante, né, conhecer uma realidade diferente e levar o ensinamento para tantas pessoas que talvez não teriam acesso, né, ao ensinamento. Depois participar da diretoria do Seinenkai e aí toda essa preparação para assumir essa enorme responsabilidade de ser um condutor de igreja, né, que ele disse cuidar das pessoas, né, cuidar das pessoas, cuidar dos filhos espirituais, como ele disse. E essa experiência também de ser o responsável pelo Shuyoka, né? O Shuyoka é um curso que tem pessoas de várias idades, né? Várias experiências, várias histórias de vida, e essa turma era praticamente de muitos jovens. Ele aprendeu a cuidar de jovens, né? E eu fiquei pensando, nossa, quando a gente fala de cuidar de jovens, né, ultimamente nas palestras que nós ouvimos, seja do Shinbashira-sama, né, do Jocho-sama e dos nossos mestres, a importância da transmissão vertical, né? O quanto que é importante dentro do nosso ensinamento conseguirmos realmente cuidar, né, das crianças e jovens para que eles deem continuidade, né? Às vezes, quando é criança, participa do Tsudoi, né? Então vem com aquela alegria, aquela animação para o Tsudoi. Depois tem um curso estudantil, né? Hoje é um curso bem diferente, né? Acho que na nossa época só tinha um Koshu, né? E agora tem um curso estudantil. E depois disso, como ele disse, o jovem presta vestibular, né? Começa a trabalhar, tem outras atividades mais interessantes, talvez, né? E aí acaba se afastando do caminho. E a importância, então, de cuidar bem desses jovens para que eles também consigam ter alegria na fé, né? Eles também consigam ter essa gratidão de terem encontrado o ensinamento do Tenrikyo na vida deles, né? Então, eu acredito que com o jeito dele, né, bem jovem, bem divertido, né, em vários momentos a gente riu com a palestra dele, mas com assuntos bem sérios, eu imagino que ele tenha conseguido cativar, né, os jovens do Shuyoka, e eles tenham saído aí com uma experiência muito positiva e com vontade de dar continuidade, né, de seguir nesse ensinamento. Outro ponto que ele colocou da escolha é a escolha de dedicação, né?
no Otefuri, eu não vou me lembrar, não me pergunte o número do hino nem o verso, né? Mas eu sei que tem num dos hinos do Otefuri que fala Hitosudi, né? Que é dedicação única. E quantas vezes a gente fica nesse conflito mesmo, né? O quanto que eu vou me dedicar ao ensinamento, ao caminho, às atividades da igreja, né, do Dendote, enfim. E o quanto que eu vou me dedicar à minha vida. Ele até falou assim, parece que aqui é um mundo paralelo, e não deveria ser, né? Deveria ser o nosso mundo mesmo, né? Faz parte da nossa vida. Então, quando ele teve que tomar a decisão, será que eu me dedico à minha função de condutor de igreja e continuo trabalhando, né, tenho meu papel ali dentro da empresa, ou eu vou me dedicar somente à função de condutor? E vocês perceberam como que Kami-sama, Deus Parens, prepara tudo para que ele pudesse tomar essa decisão com tranquilidade? Né? Imagina, ele tão jovem, e no momento que ele está ali, né, consultando o Kaicho-san de Santo Amaro, né, conversando com as pessoas, com o pai dele, consultando, a empresa oferece um programa de demissão voluntária. Não é coincidência, né? Não é. Né? E uma pessoa jovem, né, competente, que não estaria talvez dentro desse programa, tem a oportunidade, né? Olha, ele fez uma escolha, ele disse sim, né? Aquele sentimento de que em japonês sunao, obediência, né? Ele falou sim, e Deus Parens foi preparando o caminho e criou ali uma oportunidade para que essa escolha fosse feita da melhor maneira possível, né? Então, olha como as coisas vão encaixando. Aí, com isso, ele ainda conseguiu participar do Hinoki Shintai, né? Receber a permissão para ser condutor. Então, todas as atividades vão se realizando e todos os caminhos foram se abrindo para essa escolha dele, né? Que sempre foi falar sim, seja para ser o responsável do Shuyokai, né? E a importância também que ele disse das pessoas, né? Talvez na vida dele, fora do Tenrikyo também, ele sempre escolheu falar sim. Quando aquele amigo dele falou, vamos fazer aquela prova, quem sabe a gente consegue uma bolsa, ele poderia ter falado não. Não, vai ser muito difícil, né? Tem muito concorrente, mas não, ele falou, sim, vamos tentar. E aí conseguiu a bolsa numa escola particular por 3 anos, ingressou numa faculdade pública, conseguiu um bom emprego. Então, olha como essa escolha de sempre falar sim às oportunidades que Deus Parens coloca na nossa vida, sempre vai fazer com que a gente consiga colher bons frutos, né? E acho que todos nós aí temos certeza que o Carlos, mesmo sendo, embora, né, seja um Kaicho ainda jovem, né, de idade e também de tempo, né, dentro dessa missão, com certeza ele vai plantar, né, muitas boas sementes, vai semear bastante também e vai colher excelentes frutos. E também vai ser uma pessoa que também vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. Da mesma maneira que ele teve pessoas importantes na vida dele, ele vai ser uma pessoa importante na vida de muitas pessoas, né? Então, acho que a gente só tem a agradecer, né, esse mês, como a Eiko Sensei falou, é o mês de aniversário da Oyasama, dia 18 de abril. Né? Então, acredito que a palestra dele, né, como um filho do caminho, foi um grande presente para a Oyasama. Né? Muito obrigada. Muito obrigada. Uma palestra que me emocionou bastante. Um comentário excelente, Júlia. Quase não sobrou nada para eu falar. Mas eu fiquei muito feliz de ouvir sobre a vida dele. Porque é uma vida muito comum para nós, né? Os filhos estudaram, se formaram. A minha preocupação também com os meus filhos era enturmar eles aqui, no meio tendiquiano. E isso não é muito fácil, então tem que começar desde pequeno. Sudoi, né? Aquela balbúrdia de criança que vem aqui. É mais brincadeira do que qualquer coisa, mas é para um começo, né? Depois vem o curso estudantil, que hoje está tão bem estruturado, né? Então tem
vários módulos de acordo com, né, a idade, de acordo com o conhecimento da... Então tem vários módulos, então é muito interessante o curso estudantil, todo mundo gosta. E depois disso é que vem o Koshu, né? O Koshu, o Shuyokai, né? O Koshu, que é aquele curso de 5 dias, e o Shuyokai, 28 dias. É muito importante a gente encaminhar os filhos aqui para o Dendojo. Quando a gente fica só no âmbito da nossa igreja, nosso Kyokai, são poucas pessoas que a gente encontra sempre. Aqui no Dendojo a gente encontra muita gente, né? Pessoas de outras igrejas, de outras formas de pensar. Assim como ele falou, você tem que dar chance para você encontrar pessoas. Então venha ao Dendojo, né? E também não faz só o Tsutomei vai embora, não. Participa de alguma coisa, assim como vocês vêm aqui participar da palestra da manhã. Encaminhe os seus filhos para os cursos. Esse Seinenkai Hinokushintai, que é feito no Japão, Carlos, é de quanto em quanto tempo que está tendo? Cada 3 anos. É um Hinokushin, né, que é feito no Japão. Então eles falam assim, mas espera aí, para que eu tenho que ir até no Japão para fazer Hinokushin, né? Para que eu tenho que ir até lá? Mas muitas coisas acontecem, sabe? E eu queria mesmo também, foi o meu caso também, eu queria enturmar o meu filho aqui. Não tinha jeito, sabe? Quando você só vem aqui e vai, toma uma cervejinha, não sei o que lá, vem aqui no Matsuri e vai embora. Você não consegue se enturmar, não consegue se integrar aqui no ambiente. E a forma que eu consegui foi isso, mandar ele pro Hinokushintai. Lá, uma semana só, né? Num calor infernal, fazem o Hinokushin, juntamente com outras pessoas de outros países, né? E lá ele fez um amigo aqui, outro amigo ali e tal, e voltou para o Brasil. E aqui uma pessoa importante para ele também foi o Yutaka, que chamou ele assim, sem mais nem menos, vem para a diretoria. Falou, ele que não sabe nada, não conhece ninguém, vai ser diretor, mas ele aceitou e veio. E assim começou a se enturmar. Hoje ele conhece todo mundo, já fez parte da equipe do Akio e agora do Hirotada. Então, gente, é importante a gente dar para os nossos filhos essas oportunidades, né? Incentiva, manda para o Gakuseikai. Quantas pessoas vão embora daqui felizes de terem participado do Gakuseikai? E que coisa boa é esse Gakuseikai? Porque antigamente a gente já fazia o Tsudoi quando era pequenininho, aí tem o Joshi, que são as moças até 25 anos, né? E de repente já é jogado para o Koshu, e o Koshu é ali, ó, 5 dias de matéria, né? E depois já você vai para o Shuyoka, e aí são 28 dias de matéria. Matéria, o Tefuri, é divertido, porém o Gakuseikai é assim muito legal, todo mundo gosta e fala muito bem, né? Então isso daí eu achei que é muito importante a gente ficar falando, meu filho não sei o quê, mas espera aí, você deu oportunidades para ele vir aqui para o Dendojo, para conhecer pessoas, para encontrar pessoas, né? Você precisa encontrar essas pessoas, porque como a gente sempre diz, Deus não tem boca, né? Através de quem que ele vai falar? Através de alguém. Alguém vai falar alguma coisa. Então esteja atenta para ouvir, né? Como ele esteve atento às coisas que lhe foram faladas, né? E também o Chocho-san. Ele está sempre dando tarefas cada vez mais difíceis para a gente, né? Sabe? Ele vai dando essas tarefas para você. Aí o que são elas? Oportunidades, realmente, para você crescer. Aí você fala, nossa, por que eu? Várias vezes eu me senti nessa situação, por que eu? Né? Bom, mas né, o que vem de cima, o que vem dos pais, como ele disse, tem que falar assim, né? Então aí você vê que você enfrentando esse desafio, você cresce, né? Então o desafio é sempre para a gente crescer. E tudo que lhe é colocado,
que vem de cima, a gente tem que pensar, será que é ele que está falando? Ou se de repente é Deus que está te puxando, né? Recentemente, Deus me deu uma tarefa que eu achei muito difícil, e fiquei o ano inteiro preocupada, inclusive porque eu não tenho uma saúde muito boa, e vira e mexe estou resfriada, gripada, e vai que eu fico de cama e não consigo. Então, desde um ano antes, eu comecei a fazer oteforia em casa, para Deus me ajudar, que eu tivesse saúde para aguentar fazer o que eu tinha que fazer. E realmente eu consegui. Eu peguei gripe, fui para o Japão, estava frio, peguei gripe, mas não fiquei de cama, sabe? Eu fiquei engripada, mas não perdi a disposição. Então, mesmo, eu consegui fazer. Então, tudo são coisas as coisas que são colocadas para a gente, que seja do Chosan, que seja do seu Kai Chosan, sabe? Que seja do Jokyu, a gente tem que aceitar. Porque muitas vezes, né, é Deus que está te puxando. Agora você vai ter que crescer mais um pouco. Então, né, te dá uma tarefa mais difícil, lógico. Se você fica sempre fazendo a mesma tarefa, você não evolui nada. Então, sempre é mais difícil, né? Assim também, como ele disse, ele nunca sofreu nada na vida, graças a Deus, né? Por isso mesmo ele está tendo uma grande graça. Porque nunca teve um problema nem de saúde, nem nada, né, Carlos? Nem nada de ruim na vida. Isso é o quê? É ótimo, né? Deus está dando toda a sua proteção. Mas se a gente receber uma orientação, é momento de reflexão, né? Que eu tenho muito essa palavra, reflexão, né? Hansei shinasai. Tem que pensar, né? Por quê? Por que eu estou ganhando esse presente, né? Então, e muitas vezes assim, a gente, graças a Deus, a gente consegue superar a doença e consegue crescer um pouco mais, né? Porque a mensagem que vem, cresça, tem que crescer, né? Espiritualmente, tem que amadurecer através da doença. Aí você fica revoltado, né? Poxa, mas a doença veio como... A primeira coisa que você pensa que é um castigo. Não é castigo, né? Sempre você vai ver dizendo, é orientação. É orientação. O teire quer dizer cuidado. Você quando vai cuidar de uma planta, você corta às vezes assim, né? Esse cuidado que você tem com uma planta, esse cuidado é o cuidado que Deus tem com a gente, né? Então, as pessoas que não têm doença nenhuma são muito felizes porque estão recebendo todas as providências de Deus. E aquelas que recebem também são muito felizes porque estão recebendo orientações de Deus, né? Então, a gente tem, apesar do sofrimento físico que a gente sente, é agradecer. Chegar ao ponto de agradecer, né? Pela dor, pelo sofrimento, e se dedicar cada vez mais para conseguir a graça, né? Esse é o caminho. E ele falou muito, né, da escolha. Opa, o tempo está indo. Da escolha, né, que a gente... Eu imagino o quanto ele deve ter sofrido, que ele ficou até emocionado, né? E quanto esse Kaicho-san foi importante para ele, né? Quando fala para ele, você tem que largar tudo, porque se o trabalho dele fosse lá em Duartina, né, Carlos? Até você pudesse conciliar as coisas, mas sendo em São Paulo, como poderia, né? Então ia ser como ele falou, um caixão meia boca, não tem como, né? E realmente essa opção que ele teve, eu tenho certeza que é muito difícil, foi para você e está sendo difícil para muitos sucessores atualmente. Há muitos sucessores que estão nesse dilema muito grande, não é? Então, para isso, essa sua palestra de hoje foi excelente, né? Tomara que tenha aqui na plateia pessoas que sejam nessa mesma condição e tenham entendido tudo o que ele passou, né? E o quanto a Kami-san Deus, a gente fala Kami-san, gente, desculpa, é Deus, né?
quando Deus coloca no seu caminho as pessoas mais certas que vão te dizer exatamente aquilo que você estava precisando ouvir. Né? Mas para isso, dê as oportunidades, tá? Esteja aqui sempre no Dendojo, converse com muitas pessoas, né? Faça muitas amizades, ouça as histórias de cada um. Muita gente tem muita coisa para contar aqui, sabe? Então, não fique lá confinada no seu quarto, né? Venha aqui, escute a palestra, converse com as pessoas, né? Vamos trocar as nossas experiências, né? Então, e fazer do Dendojo um lugar cada vez mais acolhedor, um lugar cada vez mais alegre também, né? Então, agradeço muito que vocês tenham vindo aqui. Só para encerrar, como ele falou também, né? Há uma grande diferença entre olhar e fazer, né? Muitas vezes a pessoa vem aqui, só olha e vai embora. É uma coisa. E você vem aqui começar a fazer as coisas e depois ir embora é outra coisa, né? E que o Kaichô, o condutor, ele recebeu a permissão do Shinbashira, né? A permissão da Oyasama. Então, ele tem aquilo que nós dizemos em japonês, Kaichô no ri, a razão do Kaichô, né? Então, ele recebeu assim, um voto de confiança, como ele falou, né? De Oyasama para ser Kaichô. Então, nós temos que dar a eles o nosso maior apoio. Então, era isso que eu tinha a dizer. Tudo bem? Então, já estamos quase no horário, vamos então encerrar e fazendo a reverência aos 3 altares e vamos dar um abraço em todo, né, uns aos outros.